Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema da atualidade, de uma questão que envolve comportamento, com consequências trágicas, muitas vezes. Nós vamos abordar hoje uma questão com os nossos convidados sobre abandono de incapaz, em toda a sua extensão, mas notadamente de menores. Todos estão lembrados do acontecido recentemente, quando um pai deixou uma menina de 11 meses, esquecida no automóvel, e esta veio a falecer. Por isso, a atenção dos meios de divulgação àquilo que muitos equivocadamente chamam de sensacionalismo, mas a responsabilidade, a obrigação de veículos e profissionais de imprensa, de comunicação, em divulgar os fatos, em alertar para que não sucedam outras questões, outros acontecimentos da mesma natureza. Por isso nós trazemos ao Democracia os convidados que estarão mantendo este diálogo, esta interlocução, esta conversação com o telespectador, falando sobre o acontecido, por que acontece. Seria déficit de atenção? Seria falta de hábito neste comportamento? Quais as causas? As consequências são as mais lamentáveis. Por isso trazemos mais uma vez, para a alegria de todos nós, aqui a este espaço, o Dr. Ricardo Nogueira, psiquiatra, que é coordenador do Sistema Mãe de Deus, da UBRA, diretor desta área, e também do Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre, Hospital Universitário da UBRA. E Márcia Herbst, presidente do CEDIC, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, diretora de projetos. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Dr. Ricardo Nogueira. Pois é, eu estava pensando sobre isso, não é a primeira vez que isso ocorre aqui no Rio Grande do Sul. E ocorre, infelizmente, não é tão incomum, né, que ocorra esse tipo de esquecimento. Qual é o raciocínio que a gente leva a isso, né? É que a gente não pensa. Na maioria das vezes a gente funciona por arco reflexo. O arco reflexo é uma sensação que tu tem e que vai até a tua medula oblonga, o cerebelo, que é a base aqui do cérebro. Então o que é isso? Tu recebe alguma notícia, tu tem uma reação imediata, tu tem uma taquicardia, tu reage, tu não pensa, porque esse é o primeiro extrato cerebral, o cerebelo, né? A medula, ainda é parte da medula oblonga. E a gente não pensa, a gente logo reage imediatamente a todo e qualquer estímulo, a toda e qualquer sensação. E a maioria de nós, na maioria das vezes, faz esse processo de arco reflexo, não chega à base do cérebro. Porque para chegar até a medula oblonga, qualquer sensação demora 15 segundos. Para chegar até a base do cérebro, ao meio do cérebro, demora mais 15, são 30. E para chegar ao topo, seriam mais 15, daria 45 segundos. Que não é tanto isso, mas nós tudo temos que responder imediatamente, né? Nós temos que estar dando resposta para tudo e todos imediatamente. Com isso, nós obtivemos com uma coisa chamada reflexo condicionado. É a diferença entre a ação, entre o reflexo e a ação elaborada, não é? Exatamente. Então, ele não elabora as coisas. A gente responde de uma forma condicionada. Então, a gente já está condicionado. Eu vou lembrar um fato, uma história do Dario Fo, que tem uma peça chamada Brincando em Cima daquilo. Essa peça é um monólogo, até eu tive o prazer de assistir lá no Rio de Janeiro há 30 anos atrás com a Marília Pera, no Teatro Ginástico Português, que eu trabalhava no INAMPS, e o Ginástico Português fica ali do lado, ali na Cinelândia. Só mencionar o INAMPS não precisa mencionar 30 anos. É, exatamente, 85, né? Acho que dá isso, né? E essa peça do Dario Fo conta a história de uma operária italiana que todo dia ela tinha que pegar 2 trens, deixar o seu filho na creche e ir trabalhar. Então ela já fazia aquilo condicionado. Ela acordava, aquecia o leite da criança, preparava a mamadeira,
preparava a mochilinha do nenê, juntava o nenê, saía correndo, entrava numa fila de um trem, ia naquele trem e já pegava outro para chegar no seu trabalho e depois voltar. Então ela tinha um roteiro condicionado. Só que ela está tão, assim, vamos dizer, habituada àquilo, que um dia ela faz aquilo tudo correndo, vai correndo, quando ela chega na estação não tem ninguém. Aí ela olha para o guarda da estação, o guarda da estação olha para ela e ela diz, ué? E ele diz assim, hoje é domingo. Era o feriado que ela não percebia, né? O dia do descanso não era um dia diferente. Tá, então eu dei esse exemplo que é exatamente ao contrário do fato. Então o condicionamento, no caso de uma mãe zelosa, né? Uma mãe suficientemente boa. Então um pai que não está condicionado, não está acostumado, não está habituado, ele tem o seu condicionamento, que tem que trabalhar, então a preocupação dele, o zelo dele foi com o trabalho. Né? Então ele deixa o neném ali, não se dá conta, ele teve uma amnésia lacunar, né? Um chamado blackout, né? Deu um... em inglês seria preto, mas nós levamos para o branco, né? Branco, né? Então deu um blackout nele. Ele fez uma lacuna de amnésia, né? Ele esqueceu totalmente, mas apagou. Houve um apagão. Ele esqueceu o acréscimo no roteiro. Exatamente, porque não está acostumado, né? Ele não estava habituado, entendeu? Então ele funcionou de uma forma condicionada. Então qual é a situação, né? Aí a gente lembra do Michel Foucault, que o maior castigo é o próprio crime, né? É um crime doloso, né? Não foi com intenção, lógico, mas a dor que é isso, né? A culpa desse homem, como é que esse homem vai poder viver, né? O bloqueio que esse homem vai ter que fazer pro resto da sua vida, né? Tem uma história semelhante lá em Pelotas, um lateral esquerdo do Brasil de Pelotas, da época, uma pessoa até muito famosa. Não era o Duarte de muito tempo? Não era o Duarte, era zagueiro, jogava com o Duarte. E ele foi dar ré do seu carro, ele tinha um Galaxy, esse Galaxy imenso, aquelas banheiras, e não viu o nenê. Né? Então era uma pessoa assim, era um exemplo de retidão, de honestidade, e são fatalidades, né? Como a gente está vendo. E essas são as verdadeiras fatalidades, não é verdade? São fatalidades que ocorrem e aí a pessoa tem que ter uma estrutura, né, inimaginável para poder suportar uma situação dessa. Né? Márcia Herberts, tudo bem? Tudo bem. É uma situação que temos muita dificuldade ainda de absorver e de compreender, né? Porque uma coisa é trabalhar com um abandono que deixa a criança na porta da tua casa, né? Então, esse é um tipo de abandono, né? E o abandono que aconteceu, que em função de situação de estresse, de situação de analisar também como vive esse pai, né? Que tipo de relação se dá dentro desse processo, porque acho que hoje também tem os abandonos que muitas vezes nós temos em casa, né? O pai e a mãe chegam cansados, ligam a televisão e a criança fica brincando, vai dormir e também não convive num processo de cuidado, né? Então, acho que são abandonos que vêm com essa rotina, com essa correria, com essa vida que a modernidade trouxe para nós também, né? São situações... teve uma situação em São Paulo que desceu para ir no supermercado, esqueceu a criança dentro do carro e quando voltou a criança estava desmaiada já, enfim. Então, essas situações, acho que mesmo os conselhos tutelares, as situações normais, assim, de atendimento, temos muita dificuldade ainda de tratar.
particularmente conheço a realidade ali de Santa Rosa e desses policiais que trabalham ali. Esse pai é um policial, né? E é uma vida dura também, né? Que a rotina dele de não fazer esse trabalho e o estresse da tarefa que tem pela frente pode ocasionar esse tipo de... E é difícil de tu conseguir traduzir isso. Como vamos tratar esse pai depois? Como é que vai ser essa relação dessa mãe que também vai sentir uma culpa? Por que eu não fui lá? Por que eu não fiz isso que eu sempre faço? Então, é uma situação bem difícil, assim. E eu fui conselheira tutelar na minha história e acompanhei diversos tipos de situações de mãe sair do hospital e deixar a criança sozinha, pequenininha, no hospital e ter que buscar a mãe. Por fim, a mãe tinha mais 3 filhos em casa e não tinha com quem deixar e estávamos atrás da mãe para ficar com a criança no hospital. Então, as situações de abandono hoje, elas são... merecem muito estudo. O doutor Ricardo nos colocou aqui. E quantas vezes nos dá um branco também, que eu não me lembro de alguma coisa, deixei ali o documento e até chegar no documento eu não me lembrava mais o que eu queria fazer com aquele documento. Então, quando é uma vida que está em jogo, realmente é uma situação... eu imagino esse pai ter que superar isso. Como ele vai... Até não sei se tem mais filhos ou não tem mais filhos, né? De como vai tratar essa relação com os outros filhos ou com o filho que vai vir no futuro, né? Então, na proteção da criança, num olhar como um todo, eu acho que precisamos estar preparados para esses novos, novas situações que ocorrem na vida, da correria que a gente vive. Saber ter um pouco... saber tratar um limite que a pessoa vive também, né? Então, o professor que muitas vezes acaba extrapolando por um limite que ele vive de tensão, de situação de estresse, que essa vida corrida, que essa forma de que a criança é criada, de que a criança convive na sociedade, também traz, né? Então, o limite da pessoa, o limite do ser humano para algumas situações, eu acho que precisa ser mais trabalhado, analisado, que a gente trabalha e aí às vezes não consegue um tempo para descansar, para estar com o filho, para estar com a família, como a história da mãe que estava tão acostumada a todos os dias levar a criança para a escolinha e não se deu conta que podia descansar no domingo, né? E é emblemático esse registro, essa lembrança feita pelo doutor Ricardo Nogueira, e ela é exatamente emblemática por isso, porque se diz há muito tempo que a arte imita a vida. Era uma época, a vida de uma época que era retratada. Da mãe que ou cuidava dos filhos em casa, ou precisava cuidar do filho durante a sua rotina, não é? Hoje nós vivemos situações diferentes, com uma nova composição familiar, essa composição mosaico, né? Do casamento aquele mais conservador, mais duradouro, né? Das ligações dos filhos que são os meus, os teus e os nossos. Isso traz uma situação diferente e altera também essa rotina. Daí, neste caso que nós mencionamos no início, o menor é absolutamente incapaz de 11 meses. Mas existem casos também de crianças maiores que, mesmo sem os pais perceberem, por exemplo, esconde-se no porta-mala de um automóvel. Não é? E isto, como tratar, como manejar, eu posso contar aqui, embora não seja um contador, não esteja aqui para ouvir, mas quando um dos meus meninos, que eram conhecidos como meninos terríveis do bairro Menino Deus, segundo a progenitora do Dr. Paulo Argolo Mendes, que um dia visitou-me dizendo: o senhor é pai de 2 meninos terríveis aqui? Eu gostaria de conhecê-lo noutras circunstâncias. Eles tinham feito uma série de aventuras e caído pelo forro da casa, na cozinha dela. Um desses meninos, eu saí de casa, fui para a televisão, 800 metros, estacionei o carro no sol, e em seguida o operador da Rádio Farroupilha foi lá, bateu na minha porta e disse assim:
já tem alguma coisa, um cachorrinho, alguma coisa presa no porta-mala do carro? Eu disse, não tem nada. Ele disse, tá, mas está sacudindo lá. Nós fomos abrimos, o meu menino estava escondido ali, porque ele queria ir para a televisão comigo, tinha 7 anos. Imagina se tivesse ficado mais tempo e este operador, o Irã Aguiar, não tivesse visto, né? Então são questões que também... São santinhos esses meninos mesmo. Né? Pois é, a definição foi essa da senhora. Gostaria de conhecê-lo pessoalmente em outras circunstâncias, mas o senhor é pai de... estavam correndo no telhado e Caiu e furou o teto. Caiu na cozinha. Isso é coisa de filme, né? É, fizeram isso, em outra ocasião também. E aí, tu teve que pagar o telhado, o teto, tudo? Tive, e ele tinha um parceiro. E procurei o pai do parceiro e disse assim, olha, eu já fiz o ressarcimento do teto lá, como é que nós fazemos deles? Batista, me desculpe, a minha situação permite hoje colaborar para estragos aéreos, estragos térreos. Aéreos eu não tenho situação capaz disso, de assumir sozinho. Mas veja o que acontece. Em que idade tinha esses 6, 7 anos, 8? É nessa da série Aventuras, que quando eu perguntei por que, eles disseram, nós estamos fazendo série Aventuras. Sim. Essa já tinha 8, quase 9, né? Mas esse episódio do porta-mala com 7 anos. E é o mesmo? O mesmo. São 2 que tu tem? Sim, mas faziam juntos, né? Um jogava para o outro, quando um passava, colocava a mão no ombro do outro, ele cochichava, eu dizia, 11 meses de diferença. 1 ano e 1 mês. Colocava a mão no ombro do outro e eu dizia, não vem coisa boa aí. Era o momento da paz. Os dois era para aprontar, porque senão discutiam muito, como todos os irmãos dessa idade discutem. Mas são situações, né, que acabam se desenvolvendo e fazendo com que as pessoas aparentemente aí responsáveis sejam acusadas disso. É que a gente está muito condicionado à questão do trabalho, né? O trabalho hoje é uma coisa sagrada, né? E nós estamos muito assim estressados com essa questão do trabalho. Então a gente bota o trabalho em primeiro lugar. Tem um caso, esses tempos, uma colega minha, uma técnica de enfermagem, que como todos nós que trabalhamos na área da saúde, a gente trabalha em vários locais, né? Todo mundo sai de um hospital, entra no outro hospital, corre de um, corre para o outro. Aí ela foi chamada no posto de saúde lá do bairro dela. Ah, a senhora é técnica de enfermagem? Sou. Ah, que bom, nossa colega. Pois é. Nós estamos com um problema aqui, o seu filho está usando crack. Mas como? Ele tem 13 anos. Ele usa desde os 10. Mas como que a senhora não sabe? Mas eu nunca me passou pela cabeça. É uma pessoa que trabalha tanto, né? Sai de um hospital, sai de um plantão, corre para outro plantão, né? E ela nunca parou para imaginar, para conversar com o filho. O filho usava desde os 10 anos de idade, era usuário há 3 anos. E ela nunca tinha tido tempo de observar os sinais que são evidentes, e ela dizendo né? assim, pô, doutor, eu trabalho com isso, eu vejo isso todo dia, toda hora, vejo nos outros. Aí chego em casa extenuada, eu quero comer e dormir para poder trabalhar no outro dia. Aí no trabalho todo mundo é muito gentil. E perguntar se o filho tomou banho, né? Ei, olhe lá, se comeu e tal. Aí a gente no trabalho é muito gentil, porque a gente tem que ser muito gentil no trabalho. Então, assim, fora de casa, nós somos uns anjos. E dentro de casa a gente vira uns demônios, porque a gente chega em casa cansado, estressado, né? E aí ainda tem que botar em dia os e-mails e essas coisas todas. E aquela vida da família, né? De saber, e aí, como é que tá e tal. A gente vira uns estranhos, né? Nós somos uns estrangeiros, às vezes até em território quase inimigo, né? Esses dias uma paciente minha, que a mãe é uma pessoa muito bem reconhecida na sua área de trabalho, ela disse, não, a profissão da minha mãe eu não vou fazer, não vou ser. Por quê? Porque essa profissão abandona os filhos. Na lata, assim. Entende? Mas todos nós, seja qual for a profissão nossa, o trabalho hoje é sagrado, né? Porque nós temos que manter o trabalho, manter os nossos ganhos, e a gente se esforça tanto para dar o carro zero para os filhos, para eles andarem bem, para estudar num colégio privado de melhor qualidade, para dar praia para eles, para dar férias, para dar viagem, para dar roupa, dar tênis de marca. Mas isso não é uma compensação para a autossatisfação dos pais? Não? Eu creio que sim, né? Mas a gente racionaliza e justifica, né? E é uma situação de que isso vai fazer o bem para o nosso filho. É o acesso à escola,
É o carro, é a condição das férias. O próprio apartamento, de melhor qualidade. Então, isso se trabalhou que é o bem para o meu filho. Eu quero promover isso para ele, eu quero prover isso para ele. E aí acontece situações de que não percebe que o filho está envolvido com isso, que o filho está saindo, está faltando aula. Se a professora não avisa a mãe, ela não percebe que o menino deveria levantar no mesmo horário que ela para ir para a escola, ele não levanta, não vai. Então, são situações que o trabalho, e aí eu acho que os profissionais que trabalham nas suas áreas com os trabalhadores, eu acho que hoje os trabalhadores precisam de uma atenção também. E para se dar conta de algumas coisas. Eu acho que a segurança do trabalho hoje está muito mais necessária para a minha saúde mental, para a minha saúde. Claro que prevenção de acidentes, sim, tudo que circula esse tema. Mas a prevenção e no trabalho... Além dessa segurança material, precisa o cuidado emocional, não é isso? Do profissional. Nós temos no Sistema de Saúde Mãe de Deus um projeto que se chama Cuidar do Cuidador. Né? Então a gente trabalha em situações de muito estresse, emergência, UTI, áreas de pacientes terminais, a gente trabalha com a morte. Né? E isso dá um estresse muito grande, porque nós não somos neutros. Né? A gente sofre junto, né? A gente está aí sofrendo junto com essas famílias que estão aí, com esses pacientes. Nós temos 6 aqui no Mãe de Deus de Porto Alegre, 3 lá no Hospital Universitário de Canoas. Então, a gente, no fim, se envolve porque parece que são como se fossem nossos filhos também, não é? Então, o que é muito comum entre nós, entre todos nós, a gente chegar num certo colapso, assim, um estresse grave, né? Então a gente tem que cuidar do cuidador também, para que o cuidador que esteja bem também, para ele poder trabalhar bem. Né? Então a gente tem que ter um cuidado com o nosso colega, de saber como é que ele está, o que está havendo, se está tudo bem. E todo mundo tem esses estresses da vida, problemas conjugais, problemas familiares, problemas com os próprios filhos. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado de protegê-los, né, e de nós nos proteger também, né, de vez em quando a gente tem que dar uma parada, né, tirar uns dias, né, para desligar, porque... Mudar o cenário. Né? Porque existe aquilo, né, em termos fisiológicos, uma coisa que se chama exaustão do material. Então, se tu é um jogador de futebol, tu tem extensão muscular, se tu exercita alta performance, né? Então da fratura por exaustão, distensão, essa coisa toda. E nós é o verdadeiro estresse, né? Então a gente está sempre sob uma espada, né? Que pode cair na nossa cabeça a qualquer hora. Assim, a gente acerta 1000 vezes, mas se a gente errar uma... É verdade, isto é o que se chamou durante muito tempo, notadamente na aviação, a fadiga dos metais, né? É preciso tratar e evitar que isso aconteça. O primeiro sinal, a primeira medida também é parar. Parar para pensar, identificar, saber o que fazer e depois voltar. Né? Voltar já turbinado, com mais força, com mais empenho e, acima de tudo, com um resultado prático muito mais objetivo. Nós voltaremos em seguida com Democracia, aqui pela TV Assembleia.